Eu vou ler em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 13 ao versículo 18, que diz, que tem como título, aliás, o valor da sabedoria. O versículo 13 diz, também vieste exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou e levantou contra ela grandes obras, grandes tranqueiras. Versículo 15 diz, ora, achou-se nela um sábio pobre, que livrou a cidade pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre homem. Versículo 16. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Todavia, a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que o clamor de quem governa entre os tolos. O versículo 18 diz, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador faz grande dano ao bem. O livro de Eclesiastes foi escrito pelo grande rei Salomão. Ao todo, o rei Salomão escreveu 3 livros. O primeiro, Cântico dos Cânticos ou Cantares, que retrata o amor dele com a mulher e vice-versa. E também o livro de Cantares é também associado ao amor de Deus pela igreja, amor de Jesus pela igreja. Depois vem o segundo livro que ele escreveu, que foi o livro de Provérbios, que foi o livro que ele escreveu quando ele já era adulto. Tudo que ele falou ele já começou a escrever quando ele já era adulto, antes dele se afastar de Deus. E o livro de Eclesiastes foi escrito já quando ele era um senhor de idade, já perto dos seus 80 ou já com seus 80 anos. O livro de Eclesiastes pode ser chamado de Eclesiastes ou o livro do pregador. O rei Salomão, ele pecou em uma coisa muito grave, que para muitos era pequena, mas também foi grande, por conta da transgressão que ele fez contra uma das leis que Deus tinha dado a Moisés, que era não se casar com mulheres que não eram de Israel. Ou seja, ele saiu dessa lei e fez isso primeiro com uma boa intenção de fazer alianças, pelo que no seu tempo não teve guerras. Aí também, depois, quando já estava senhor, essas suas mulheres, que eram amonitas, etéias, moabitas, filisteias talvez, e outras mulheres de outras denominadas cidades, acabaram enrolando ele, o seu coração, enrolando, entre aspas, fez com que ele caísse e adorando a outros deuses. Aí quando ele percebe que ele está errado, fazendo tudo errado, e que tudo está dando errado, quer dizer, para ele começa a se tornar o pregador. Ele foi Gedidias, que foi um nome que foi dado por Deus, foi Salomão, e agora ele virou o pregador no final de sua vida. Ele escreveu o que tinha acontecido com ele, porque tudo que aconteceu com ele, ele escreveu no livro de Eclesiastes, tudo que era para outras pessoas não seguirem e outras pessoas querem para seguir. Bem que ele também diz que até mesmo o próprio sábio pode se tornar tolo, por conta de se ele se acabar se envolvendo com a criminalidade do pecado, com o pecado.
Ao todo, o rei Salomão teve 1000 mulheres, sendo 700 princesas e 300 concubinas. Talvez essas 700 princesas tenham sido mulheres de outros países, com certeza, e já as outras 300 tenham sido já algumas israelitas. Talvez tenham se casado, talvez não, mas esse é o provável. Bem, por conta do pecado dele, por conta dele se afastar de Deus, Deus entregou 3 grandes inimigos para ir contra ele. O primeiro foi Haddad, que se tornou rei de Edom. O segundo foi Ezion, ou Rezon, que foi um grande inimigo dele até o último momento de sua vida. E o terceiro foi Jeroboão, filho de Nebate, ou filho de Nadab, mas o certo é Nebate. Nebate foi um homem israelita, efraimita, e ele acabou morrendo. E só ficou só ele e a sua mãe, Zerua. Não confundir Zeruia com Zerua, vale lembrar. Os povos as mulheres dos povos que ele acabou se casando, alguns eram descendentes de Abraão, já outros já não eram. Como assim descendentes de Abraão? Povos inimigos que não eram israelitas simples. Uns eram descendentes de Abraão, tirando os amonitas e os moabitas, que eram, bem dizer, primos dos israelitas, por conta, eram, bem dizer, descendentes de um sobrinho de Abraão, antes chamado Abrão. Ló, que é o antepassado dos moabitas e dos amonitas, ele foi para Sodoma, se separando assim, né? Depois de uma contenda entre os seus servos e os servos do seu tio, Abraão, e acabou saindo lá e foi para Sodoma. Por isso é que na parte do reinado de Asa, e aí também na parte do reinado de Roboão, descendente de Salomão, eles são retratados algumas pessoas chamadas sodomitas. O que são sodomitas? São pessoas que são, bem dizer, sacerdotes de outros deuses, ou seja, o mais comum é a Será. Às vezes é Baal, os Baalins. Mas o mais comum, a deusa mais comum que eles adoravam era a Será. Pelo que eles tinham homossexualidade nisso, e também tem outras coisas. Mas o que foi que ele quis dizer com esse título, o valor da sabedoria? É simples. Ele quis ensinar, o próprio texto já diz o que quis ensinar, o valor da sabedoria, o valor de ser sábio. Mesmo que você seja uma pessoa pobre, desprezada, e você tenha a sabedoria que vem do alto, essa sabedoria sempre vai ser um destaque em você. Mesmo que todo mundo despreze, mas sempre vai ter pessoas que vão escutar. Se eu não me engano, Tiago, no Novo Testamento, não confundir Tiago, irmão de Jesus, com Tiago, filho de Zebedeu, é diferente. Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, os 2 filhos de Zebedeu. Ele escreveu sobre, uma das coisas que ele escreveu foi a sabedoria terrestre versus a sabedoria celestial, que ele aponta a diferença entre a sabedoria mundana e a sabedoria que vem do alto. Ele retrata que a sabedoria terrena é aquela que só traz o mal, só traz somente as coisas más. Porém, a sabedoria que vem do alto é aquela que conforta, aquela que traz boas harmonias ao coração. Ele quis falar aqui sobre o valor da sabedoria, mas o que ele quis dizer? Pelo que ele fala aqui, que no versículo 16, que melhor é a sabedoria do que a força. Por que melhor a sabedoria do que a força? Porque se você for agir com sabedoria, as
as pessoas vão olhar com você diferente, com um olhar diferente. Do mesmo jeito que a pessoa vai olhar diferente com você como se for com a força. Tipo assim, vamos supor que a pessoa tem uma certa pessoa que não consegue controlar a raiva. Essa pessoa, se não controlar a raiva, vai acabar saindo, batendo em todo mundo, surtando, batendo em todo mundo e puxando os cabelos de todo mundo. Qualquer pessoa que ele vê que não agrada a ele. Mas as pessoas que têm sabedoria sabem controlar si mesmos, ter domínio próprio. Aliás, domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo. O valor da sabedoria é a sabedoria que é desprezada por muitos, mas ouvida por poucos. Porque ele mesmo diz que as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que o clamor de quem governa entre todos, ou seja, aquela pessoa que fala o certo. Com bem, se eu não me engano, foi ele mesmo, foi o próprio Salomão, foi outro apóstolo que falou, outra pessoa que falou, que está na Bíblia, talvez esteja, ou somente vem à minha memória, que se alguém estiver falando e a pessoa não escutar, ficar contestando, essa pessoa se torna em si ímpia, ou seja, se torna uma pessoa errada, porque é melhor escutar para depois falar contra. A conclusão é: melhor a sabedoria, porque quanto mais as pessoas são sábias, mais as pessoas vão ter domínio próprio. E é claro, como ele mesmo disse, como o próprio Rei Salomão disse, não deseje ser muito sábio, porque a pessoa ser muito sábia, ela pode cair. E a pessoa, se for, peça a Deus para que Deus dê uma sabedoria moderada. Dê uma sabedoria que não tire você do caminho. E desde já agradeço a oportunidade em nome de Jesus.